quando começamos a tratar da nossa reeleição? Já falei que o eleitor não vota em quem ele não conhece. Por que ele não vota em quem ele não conhece? Porque ele não vota à toa. Se não for um voto de protesto, aquele voto que ele quer jogar fora mesmo, ele não vota à toa. Ele vota em quem ele conhece. Ele vota na pessoa que está próxima dele. Em algum momento da vida daquele eleitor, você tocou ele, seja através de uma palavra, seja através de uma ação que o beneficiou ou beneficiou a coletividade onde ele vive. Então a gente tem que pensar que a população, a comunidade, ele sempre tem o vínculo com a tua eleição. Então o eleitor ele não vota em quem ele não conhece. E ele não votando em quem ele não conhece, vocês têm que se adaptar a essa nova realidade que a gente está. Essa nova realidade aí da modernidade, da mudança rápida, tudo isso que a gente está passando. Porque isso se torna uma obrigação para aqueles que, como você, almejam entrar com chances reais novamente, né? E uma disputa que cada vez está mais disputada. Você passou por um pleito eleitoral agora e você mesmo sabe o quanto foi difícil. Você mesmo sabe quantas incertezas no momento do pleito eleitoral você teve, né? Ou estava tudo tranquilo na tua eleição? Nunca uma eleição é tranquila, então a gente sempre tem aí as dificuldades no decorrer da caminhada. E essa eleição foi uma eleição diferente, ela foi uma eleição muito rápida, né? Tudo aconteceu muito rápido, desde a pré-campanha até a campanha propriamente dita, as convenções e a tua eleição, ela foi muito, mas muito rápida. E você teve que se adaptar, e se adaptou, e está aí, um dos 56 mil pessoas mais importantes do nosso país, né? Você, vereador, que faz a diferença, né? E nessa conjuntura que a gente tem, há estudos que para cada R$1, ou para cada minuto que você investe antes do período de pré-campanha ou antes da sua eleição, para cada R$1, você economiza pelo menos de 10 a 20 minutos na sua campanha real. Ou de 10 a 20 reais na sua campanha, lá quando você for para a sua eleição. E por que a gente fala que existe essa economia de 10 a 20 reais no período eleitoral? Por dois motivos. O primeiro é o custo dos gastos comuns que a gente tem na campanha, que são normalmente onerados, né, por conta do aumento da quantidade da demanda de última hora, né? Então a gente sabe que tudo, a época de campanha para vocês, a questão das publicidades, ou das publicações, ou a questão dos investimentos em comunicação, eles fazem um boom, aumentam de última hora. Por quê? Porque a demanda é muito grande, né? A gente tem aquelas pessoas que são candidatos e começam a trabalhar quando? No último ano aí, né? Lá em 2024 que vão começar a trabalhar, e aquilo vai começar a onerar, elas vão começar a participar de redes sociais, cada vez mais forte, criar uma intimidade com a população, mas aí não vai ter tempo. Por quê? Porque não se preparou durante todo esse período de legislatura. Por quê? Para vocês, vereadores, que estão cumprindo o mandato, é muito mais difícil. Por que é muito mais difícil? Porque a gente sabe que, em termos percentuais, é uma média de volta de retorno à Câmara Municipal no nosso país, em torno de 30% a 40% é bastante. Mas é em torno de 30% quem se reelege. E o que é o diferencial dessas pessoas que se reelegem, né? Algumas delas se reelegem porque tem já uma quantidade de votos bem formada, já tem a comunidade, uma determinada comunidade que apoia, já é um vereador de muito tempo, né? E não trabalha ou não tem uma ação mais efetiva com as redes sociais. É aquele vereador antigo, aquele vereador que está lá ainda absorvendo, né, o que ele teve no decorrer da sua caminhada, né? Então, já falei, o primeiro motivo aí são os custos e os gastos que você tem na campanha, que oneram muito. E o segundo fator é que por serem poucas as pessoas, né, por serem poucos os vereadores com mandato que utilizam com eficiência o tempo na pré-campanha, naquele pequeno pedaço, naquele pequeno espaço de tempo, eles geram um momento de não exclusividade, mas que eles aparecem, tá? Por quê? Porque no momento de campanha, a gente tem muitos candidatos, né? Tem muitas pessoas usando os meios de comunicação e usando a internet, saindo para campo, visitando as casas, visitando as comunidades, é muita gente ao mesmo tempo.
Então, se você não se preparou durante toda a sua legislatura, vai ficar mais difícil. E por que eu falo que tem que se preparar desde o primeiro ano? Tem que se preparar desde agora, né? Por quê? Porque você vai estar estabelecendo uma comunicação com a população quase que exclusiva. Mas, Gustavo, eu tenho 9 vereadores. Então, para uma população da tua cidade aí, 9 pessoas que podem estar potencialmente se comunicando, almejando uma reeleição, né? Almejando a construção da reeleição. Então, essas 9 pessoas é muito pouco perante a quantidade de candidatos a vereador que a gente vai ter lá no final. É muito pouco perante toda a comunidade que a gente vai ter lá no final. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. É a forma como nós vamos conduzir a nossa eleição. Beleza? Então, o que eu falo? É a oportunidade de começar a trabalhar desde já, construindo passo a passo a reeleição. Isso, se você quiser ser um vereador de referência, né? E construir a sua reeleição nessa caminhada. E isso acontece como? Através da análise, você tem que fazer uma análise de desempenho da campanha anterior, né? É preciso você examinar algumas ações, tudo que deu certo e tudo que não deu certo na eleição. Você tem que ter isso formatado. Você tem que ter isso planilhado, né? Tudo que aconteceu de bom e tudo que aconteceu de ruim na sua campanha. Então, isso você tem que ter para você melhorar durante esses 4 anos de legislatura. E, geralmente, a necessidade dos vereadores, a necessidade dos vereadores e a necessidade da comunidade, ela muda, né? Ela muda de uma eleição para outra, né? Principalmente da comunidade, né? Isso ela vai mudando, por quê? Porque a nossa cidade, ela passa por ciclos, e os ciclos de desenvolvimento, os ciclos de crescimento, né? Há momentos que a gente tem que parar, pensar, ver o que está acontecendo de bom ou de ruim no município. Então, o que acontece? A gente tem que pensar e analisar. Nós temos que ter planilhado esse desempenho que você teve na campanha anterior. É aquela situação mesmo, é você pegar, colocar no papel tudo de bom que aconteceu e colocar no papel onde você deu uma rabiada, onde você deu uma errada, né? E por que você pode, onde você não tem a oportunidade que você deixou passar, né? Porque o cavalo passou encilhado na tua frente e você não pegou ele. Então você tem que pensar nisso. Que momento da minha campanha foi bacana, né? Que eu posso continuar repetindo isso, posso estar trabalhando isso com mais afinco durante essa caminhada da minha legislatura, e que momento que você deixou lá na tua eleição que, putz, eu deixei passar essa situação, uma situação determinada, eu deixei de visitar uma determinada comunidade, eu deixei de mostrar o meu trabalho realizado com uma associação X, associação Y, eu deixei de mostrar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Então isso você tem que pensar. Você tem que analisar o desempenho que você teve na campanha anterior. Isso eu não posso fazer para você. Quem pode fazer para você é você mesmo, né? Você tem que entender as demandas da sua comunidade, né? Você tem que entender o que a comunidade quer. Você tem que saber que é muito importante que quando o assunto é de interesse público, a sua intenção ela tem que ser boa, tá? E ela só é boa se suas ideias forem relevantes para a população. Ah, Gustavo, ficou meio difícil da gente entender isso. É o seguinte, tudo que é importante, todo assunto que é importante para a comunidade, e você tem que dar uma relevância plena para aquilo, ver se isso realmente cabe para a comunidade. Se isso é realmente importante para uma comunidade como um todo, ou especificamente para 2 famílias. Ah, Gustavo, não quer dizer isso que eu vou trabalhar exclusivamente para 1 ou 2 famílias. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que a gente tem que dar relevância. As suas ações têm que ser trabalhadas com relevância. E a relevância que eu falo é que você tem que trabalhar em prol de toda a comunidade, né? Se essas 2 ou 3 famílias elas representam uma possibilidade de você estar trabalhando em prol de uma comunidade maior, exemplo, está lá uma estrada rural, né? E 2 ou 3 famílias, elas não têm, quando chove, elas não têm a possibilidade de entrar nas suas casas, ou fica um barreiro total, ou elas têm muito buraco, ou fica dificultando a entrada, né? E isso é uma estrada que leva a outra comunidade. Então a gente tem que pensar o seguinte, essas pessoas estão tendo uma dificuldade,
Vai que elas estão escoando alguma safra, vai que elas estão escoando algum produto que elas produzem, é o único meio de sobrevivência delas e elas sobrevivem daquilo. Eu tenho que pensar o seguinte, é importante realizar aquela obra? Aquela obra é importante realizar. Ela vai beneficiar a comunidade como um todo? Vai beneficiar a comunidade como um todo. Então, se ela for importante, você tem que dar relevância para isso, tá? E não deixar transparecer que aquilo foi realizado em benefício de uma família só porque foi realizado, porque aquela família é sua leitora. Não, você tem que dar um valor, né? Então a gente sempre tem que falar toda informação que o vereador presta, toda informação que vocês realizam, elas têm que ser informação de valor, tá? Então, sempre coloquem isso na sua cabeça, né? É entender aquilo que... a gente precisa entender aquilo que a população quer e que a gente tem que oferecer algo que seja realmente útil para eles, para a comunidade como um todo, né? Quando a gente transmite uma ideia que está ligada às necessidades reais, assim, da comunidade, a propensão é de que a comunidade se interesse por você, né? Então, a gente oferece algo para a comunidade e aquela comunidade ela vai se interessar por você. Vai desejar saber mais sobre você, mais sobre o seu trabalho na Câmara, mais o que você está fazendo e mais o que você pretende fazer. Por quê? Porque você não pediu nada em troca. Você está agindo ali para beneficiar quem? O todo, né? Então é muito importante relembrar e lembrar sempre que a gente tem uma função de vereador e essa função de vereador ela é trabalhada pro todo. Ela é trabalhada para toda a comunidade e não especificamente para a base eleitoral. Mas, Gustavo, a minha base eleitoral é sempre importante eu lembrar dela, não é? Sim, a sua base eleitoral é sempre muito importante você lembrar dela. E é a partir desse critério que você pode dar até maior ênfase em cima da comunidade. Por quê? Porque você vai agir na sua base eleitoral, mas vai tentar expandir o seu horizonte de atuação. Então, eu não posso deixar esquecer minha base eleitoral. Minha base eleitoral ela tem que ser sempre plena. Sim, em nenhum momento você pode esquecer sua base eleitoral. Por quê? Porque senão você vai acabar perdendo o engajamento dessa base, né? Você vai acabar perdendo o engajamento das pessoas que estão junto com você, né? E o que você tem que fazer? Como você pode atuar e atuar de uma forma mais específica em cima das bases eleitorais? Fortalecendo as lideranças locais, né? Fortalecendo, tentar procurar se aproximar dia a dia, cada dia do seu mandato, tentar se aproximar dos líderes locais, né? E fazer com que essas lideranças ajudem diretamente na sua legislatura. Mas como que eu faço isso? Reunião? Chama eles para o teu gabinete, chama eles, pergunta as ideias deles, né? Assim você sempre terá um parâmetro bem interessante do apoio que você tem da população. Você vai ter um parâmetro muito bacana do apoio popular e fazer com que seu mandato ele cresça assim de uma forma confiável, né? Ele cresça de uma forma confiável e organizado. Por quê? Porque vai culminar em você ser um agente de transformação em seu município. Consequentemente, você sendo agente de transformação no seu município, você vai virar uma referência para a população. Poxa, Gustavo, é tão simples assim? Isso não é simples. Porque a gente ganhar a confiança das lideranças do nosso município é muito difícil. Porque você não está lidando com uma pessoa que só vai te ouvir. Você vai estar lidando com uma pessoa que, além de te ouvir, ela é líder em uma determinada comunidade e ela tem base para conversar com você sobre as necessidades daquela comunidade. Então, faça o seguinte, haja juntamente com essa população, ou seja, com esse líder dessa comunidade. É bem interessante você fortalecer as lideranças locais, né? Converse, tente conversar e tente ter do seu lado ou participar de reuniões com os mais diferentes grupos. Não pense que não pode estar em todos os grupos, tá? Você como vereador deve agir em tudo, seja aí sindicato, ONG, grupo de jovem, idoso, terceira idade, clube, projeto cultural, social, diretório estudantil, as ligas esportivas, entre outros que você pode estar fortalecendo o teu contato, né? Mas, Gustavo, eu já tenho esse tipo de contato. Fortaleça. Eu falei tantos tipos diferentes de grupos que você pode fortalecer. Por quê? Porque eles podem ser muito, mas muito importantes aonde? Na divulgação das suas propostas e das suas ideias. Por quê?
Porque a partir do momento que você traz as suas ideias, a partir do momento que você traz o teu perfil de trabalho, a tua meta, os teus planejamentos para o ano, né? E isso que eu falo, sempre tem que ter definido, né? O teu planejamento para o ano de 2021 tem que estar definido, as tuas ações têm que estar definidas. Gustavo, não sei fazer isso. Cara, é bem fácil. Nós vamos ter aí um webinário no dia 28 e esse webinário vai ajudar bastante a gente a fazer, e eu vou fazer junto com vocês primeiro esse planejamento inicial aí da tua legislatura. Vocês vão ver que vai ser um negócio bem bacana, uma situação bem legal para vocês estarem trabalhando, iniciando essa legislatura, tá? Eu falo que quando a gente conversa com um grupo de pessoas, mesmo aqueles mais próximos, mas grupos de pessoas diferentes, você vai expor as suas ideias, vai divulgar as suas propostas. E aí você vai ter um forte apoio. Por quê? Porque você vai servir de inspiração. Você vai servir de inspiração para essas pessoas. E isso vai fazer com que isso dissemine para as pessoas mais próximas delas. Então vai ser um trabalho meio que formiguinha. Fez uma reunião com a liderança? Essa liderança, dependendo das tuas ideias, dependendo das tuas proposições, essa liderança vai transformar aquela reunião que você teve, ela vai jogar para mais pessoas e, consequentemente, as outras pessoas vão passar essa informação. E passando essa informação, a gente fica numa situação, vocês ficam numa situação de mais tranquilidade, porque vocês vão estar sendo conhecidos e o eleitor vai estar conhecendo vocês. E a gente fala, eu estou falando eleitor aqui, porque a gente tem que pensar que todo mundo na comunidade, as pessoas acima de 16 anos, até 70 anos, têm a obrigação de votar. Então, são eleitores sempre, né? Eles fazem parte da nossa comunidade, mas eles são eleitores. Então, por isso que eu disse eleitores e não disse comunidade, tá, pessoal? Só para a gente deixar claro. Gustavo, mas é muito cedo. Eu saí de uma campanha eleitoral agora. Então, se prepare para a próxima. Quem chega primeiro bebe água limpa, tá? Então, você está aí, está tentando absorver conhecimento. Para quê? Para fazer uma legislatura bacana, ser referência na tua Câmara Municipal e construir um caminho mais tranquilo para a sua reeleição. Eu não estou garantindo que você vai ser reeleito. Em nenhum momento estou garantindo. Gustavo, você garantiu. Não, isso não depende de mim. Depende de você. Mas seguindo a metodologia do vereador 360, com certeza, essa caminhada vai ser mais fácil, porque a gente vai dar ferramentas para isso. Tá? Essa não é uma oportunidade para... Quem quer construir a reeleição tem que fazer com que isso não seja uma forma, não pensar que a eleição, tudo com dinheiro se resolve, né? Com dinheiro se ganha a eleição. Infelizmente, muitas pessoas pensam dessa forma, como se fosse um jogo de futebol, né? A eleição ganha com gol no último minuto. É difícil, gente. É difícil, né? Para você ser campeão de um campeonato aí, você tem que ir lá, são N jogos, e você tem que ir lá construindo a sua liderança desde o início, né? Ou mudar uma estratégia no meio do caminho para que você construa a sua liderança e não seja rebaixado lá no dia 31/12/2024, rebaixado aí e não ser eleito, né? Se você pensa em se eleger, tem que estar lá, tem que estar sempre na frente, beleza? Para que isso aconteça, né? Para que isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? Você tem que entender qual é o seu potencial de liderança. E isso não é tão simples assim, tá? Você tem que saber que você é um líder de verdade. E você tem que sempre se perguntar, né? Você é um líder de verdade? E por quê? Quais são as qualidades que você tem, né? Que você tem a liderança, você é um líder de verdade. Beleza. Se perguntou essa, passa para a próxima. Quem te vê como um líder de verdade? Quem te vê dessa maneira, né? Em todos os níveis, tá? Seja nos níveis de conhecimento pessoal, seja no teu trabalho, seja na própria atuação na Câmara Municipal, né? Por que aquelas pessoas, outra pergunta aí para vocês, por que aquelas pessoas que são lideradas por você te consideram um líder, né? E onde estão essas pessoas que você lidera, né? Você tem que refletir sobre isso, né? Você tem que pensar sobre isso. E sendo todas essas respostas, você fala assim, conseguiu responder todas essas respostas, você tem que realizar um mapeamento das pessoas que aceitam a sua liderança
para conseguir um parâmetro inicial, né, de apoio popular nessa caminhada na Câmara. Por que é importante o apoio popular nessa caminhada na Câmara, pessoal? Porque numa propositura, não quando a gente sempre está tranquila, naquele mar de rosas, né? Tá lá tranquilo, né? Um mar calmo, sem ondas, uma piscina, aquilo lá tá bem tranquilo, né? Nesse momento, as pessoas que estão te apoiando estão mais tranquilas ainda. Mas no momento aí que começa a onda a bater, no momento que você começa a tomar um caldo, no momento que você começa a se afogar, é essas pessoas que vão te tirar dali, é essas pessoas que vão transmitir para a população geral, para a comunidade em geral, qual é a importância e como você foi importante em determinado momento para a comunidade, né? É essas pessoas que vão te levantar. Então você tem que fortalecer e tem que fortalecer muito, muito, muito esse apoio, esse primeiro aí parâmetro inicial de apoio popular, tá? E por meio dessas pessoas você vai aumentar o alcance do seu mandato muito, tá? Conseguindo cada vez mais e mais um maior número aí de apoiadores. Lembrando que as suas ideias são aceitas pelas mesmas pessoas, logo, elas são a sua maior fonte de comunicação dentro da comunidade. Se você você consegue repassar essas ideias para essas pessoas, elas vão transmitir para frente, elas vão comunicar. Por quê? Porque isso ocorre gerando uma tendência na influência das pessoas mais próximas que elas têm, pois elas passarão a transmitir sua visão para muito mais gente. E assim, você ser um líder cada vez mais interessante para a comunidade. É aí que você tem que levar muito, mas muito em consideração, o boca a boca, né? Você sabe que essa comunidade, você tem esse trabalho de formiguinha perante a comunidade, mas não deixar só que essas pessoas façam o trabalho. Aí que você tem que agir, aí você tem que trabalhar também, você tem que agir na comunidade, influenciando cada vez mais e cada vez mais, essas pessoas estando cada vez mais próximos, né? Sempre pensando que sempre tem que estar junto à população, né? É uma oportunidade para você, porque fará com esse processo que seja construído aí, ao longo da sua caminhada na Câmara, com planejamento, né? Você vai conduzir essa caminhada, você vai construir essa caminhada para a reeleição com planejamento e com uma visão muito bem estabelecida, né? A gente vai deixar você pensar, fazer com que você planeje não só um ano, né? Você não vai planejar só 2021. Você tem que ver você lá em 2024, como você vai estar nessa época, na época de período, na época de campanha eleitoral, né? A tua imagem, a tua mensagem que você está levando ao povo, isso vai influenciar depois. Então você tem que pensar sempre em quê? Em cativar as pessoas não somente com propósitos interessantes, mas também com uma imagem forte. Você tem que ter uma imagem forte o suficiente para que você seja lembrado no meio de tantos outros vereadores. Ah, Gustavo, mas é difícil eu construir uma imagem forte. E como que você constrói uma imagem forte? Você constrói uma imagem forte através de conteúdo. Você constrói uma imagem forte através de muito conteúdo, né? É sempre estar apresentando para a população as propostas que você tem, as propostas que você vai levar, aonde isso vai culminar e por que é isso importante, né? Lembra que você vai estar agora no início da sua legislatura pegando uma semente e plantando, né? Durante a sua caminhada você vai estar regando essa semente, ela vai estar semeada, ela vai estar germinando, né? Vai nascer a sua planta, ela vai dar frutos e que você vai colher mais para frente, tá? Então é nisso que a gente tem que pensar. Essa caminhada ela é construída devagarinho. Essa caminhada é construída, está começando a ser construída desde o dia 1º de janeiro. E é muito importante para você, tá? Você pode falar, Gustavo, eu não vou me candidatar à reeleição. Problema. Não importa só a reeleição. Seja referência para a sua comunidade. Sendo referência para a sua comunidade, tudo o que você vai realizar durante o teu mandato vai auxiliar. Vai ser cada pedrinha que vai ser colocada no seu pavimento. Então, essa estrada que você está construindo é uma estrada que está sendo construída a partir de quando? A partir do momento que você tomou posse.
Então, toda essa construção está sendo realizada a partir do momento que você tomou posse. E já foram 21 dias, né? 21 dias da sua caminhada. 21 dias que a sua estrada está sendo construída, né? Uma estrada bacana que vai chegar lá em 2024, muito próspera. Eu tenho certeza disso, tá? E outra coisa que você podia falar, Gustavo, falta muito tempo ainda para a eleição, né? Deixa chegar mais próximo que eu vou trabalhar, como nós falamos no início. Se você começar a trabalhar muito próximo da eleição, se você começar a trabalhar e pensar em trabalhar e pensar na sua reeleição muito próximo da eleição, muitas pessoas também vão estar trabalhando junto com você nesse momento. Você vai deixar de ter um pouco de exclusividade. Se você trabalhar a sua reeleição, você fazer toda a tua caminhada durante os 4 anos da sua legislatura, vai ficar muito mais fácil. A sua imagem vai estar muito fortalecida. As pessoas vão saber quem é o vereador X ou a vereadora Y. As pessoas vão te conhecer. Por quê? Porque as pessoas votam em quem elas conhecem. As pessoas não votam em quem elas não conhecem. Tem que ter uma afinidade. Isso tem que gerar uma afinidade. Então, lembra disso. Se falta muito tempo e vamos deixar para lá, para perto da eleição, cuidado. Você pode estar caindo numa armadilha para você mesmo. Cuidado. É a hora de você repensar, tá? E se você não repensar e se você não começar a se planejar, cuidado também. Já passou da hora, tá? O que você vai fazer na tua Câmara Municipal? Quais as comunidades que você tem que estão mais propensas a receberem tua atenção? Você já sabe? Ah, Gustavo, eu fui eleito por uma comunidade X lá do interior do meu município e é essa que eu vou focar. Ok. Foque a primeira ação lá, mas foque a segunda ação em outra. A terceira nas duas. A quarta, foque em outra. A quinta, foque nessas outras 3. É assim que você vai construir. Ah, mas eu não vou ter braço, não vai faltar tempo. Aí é uma escolha, né? Que tipo de vereador que você quer ser? Você quer ser um vereador que trabalha incansavelmente pela população? Ou você, putz, eu queria só ser vereador para receber meu subsídio no final do mês? O mundo é feito de escolhas, né? E a vida também. Aí você vai escolher. Beleza? Daí você pode me perguntar, Gustavo, eu sou um vereador que sempre me reelegi e não preciso de auxílio de ninguém. Eu acredito no meu próprio método. Ok, mas o mundo mudou. É a oportunidade que a gente está te dando de tentar te auxiliar nessa caminhada e ficar mais fácil, né? Todo o conteúdo que a gente já fez nos nossos canais podem te auxiliar e te ajudar bastante. O objetivo do seu mandato e aliar o objetivo do seu mandato com os interesses da comunidade. Se você for pensar, os dois, eles são muito próximos, né? Os objetivos do seu mandato e os interesses da sua comunidade, eles são muito próximos. E sempre pensar que você tem sempre gente te apoiando. Você nunca pode esquecer disso. A partir do momento que você deixa as pessoas que te apoiaram para trás, elas vão ser promulgadores da sua capacidade de ter voto do seu mandato. Ao contrário, elas vão ser propagadoras de coisas ruins, né? Vão ser propagadoras daquilo que você não é. Então, a gente sabe que a comunidade ou que pessoas que não querem o benefício da gente, elas são propensas a falar muito mal, né? Você pode fazer 1000 coisas boas. As pessoas vão lembrar de quem? As pessoas vão lembrar do quê? As pessoas vão lembrar daquela pisada na bola que você deu, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Telhado, infelizmente, é de vidro. E o vidro é muito fino, tá? E o vidro é bem grande, porque uma pedra naquele vidro lá quebra uma área muito grande. Então tem que pensar muito como a gente vai tratar aqueles que nos apoiaram sempre. E o jeito correto da gente executar? Como que é o jeito da gente pensar na nossa eleição? É agora, é nesse momento, é a partir de agora, né? Você tem que estar rodeado de pessoas que são líderes na comunidade. É importante se reunir com as principais lideranças, de preferência religiosa, comunitária, do comércio, tá? E essas pessoas são de suma importância para transmitir as suas ideias e ampliá-las, tá? Devido a esses fatos serem de liderança, essas pessoas serem lideranças naturais de fato, né? O ponto de vista delas,
alcançar mais pessoas é muito mais fácil, né? Se você conseguir embutir seu ponto de vista nessas pessoas, elas vão prospectar o seu ponto de vista para muito mais gente. Então, é simples, se aproxime delas, né? Traga elas para o seu lado. De fato, elas podem fazer toda a diferença nessa tua caminhada, durante a sua legislatura. E se nós formos pensar, o primeiro passo ele tem que ser dado a quando? Ele tem que ser dado agora. E nos meus vídeos, eu sempre deixo uma mensaginha final, ou eu sempre deixo uma possibilidade de você estar fazendo algo diferente amanhã, tá? A gente tem que pensar que no dia a dia a gente tem que se planejar e fazer algo diferente. Então, tudo que você posta na internet, no Facebook, no Instagram, você tem que fazer gerar valor, tá? A tarefinha de hoje, eu posso falar que é uma tarefinha bacana, tá? Ela vai depender aí, vai dependendo uns 20 minutos, 10 minutos seus aí, tá? O que eu quero que você faça? Planeje, faça uma visão, mas Gustavo, o que é uma visão? Pense, onde você vai estar daqui um ano. Então, como que você quer estar daqui um ano? Né? Ô Gustavo, eu daqui um ano eu quero estar tranquilo. Tranquilo em que sentido? Quero ter passado esse primeiro ano de legislatura bem confiante. Por quê? Porque eu li o regimento interno, eu li a lei orgânica, eu sei do que se trata, eu tive uma presença muito bacana na Câmara, a comunidade me apoiou, né? Em projetos que eu fui contrário, a comunidade me entendeu, ou em projetos que em apoio ao prefeito, ou na minha função apoiando o prefeito, ou na minha função eu sendo de oposição, eu mantive os meus ideais, né? Eu fui uma pessoa tranquila, minha família estava bem, eu cheguei no final de 2021 fortalecido, né? A minha legislatura foi bacana, é isso que é uma visão, tá? É você se projetar lá para o final do ano de 2021, tá? Então se projete aí para o final do ano de 2021 e faça uma projeção sua lá em 2024, em 31/12 de 2024, lá no final do ano, tá? Como que você estaria e o que você gostaria de estar fazendo, tá? Comemorando, né? Comemorando o final de 2024, a sua reeleição, se você o quiser.